maior desafio até hoje no kart, principalmente, acho que foi a parte financeira. Porque o kart é um esporte muito caro. Aliás, acho que não tem esporte barato no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente não tem incentivo nenhum para praticar esporte. Jogo de pneu é muito caro, então por mim eu ia lá treinar todo dia, ficaria no kart o dia inteiro treinando, mas cada 20, 40 voltas acaba um jogo de pneu. Então o jogo de pneu hoje em dia é R$ 1.250, cada um novo, então nunca consegui correr com um jogo de pneu novo, para você ter uma ideia. Pelo visto só vai ter eu de mulher no grid, acho que vão ser uns 30 meninos e eu de menina, então vai ser muito legal, vai ser uma coisa muito desafiadora, então eu quero que vocês acompanhem e fiquem esperando as próximas notícias para o pós-corrida e o meu relato de como foi dirigir com um pneu zero pela primeira vez na vida e com um monte de gente do meu lado acelerando a milhão, tá bom? Famosa agora. Ó, pode cair! Ele falou que não ia falar. Estamos famosos. Meu nome é Alexandra Amadeu, tenho 43 anos. Fiz 3 faculdades na vida, então a primeira faculdade que eu fiz quando eu tinha 17 anos foi zootecnia. Fui morar fora de casa, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha em Marília. Fiquei um tempo lá, trabalhei com a zootecnia, voltei para São Paulo. E desde pequenininha eu corria de kart com meu pai. Desde os 13 anos eu comecei a andar nos kartzinhos indoor que meu pai me levava. Então ele me viciou nessa onda do automobilismo, porque era bem a época do Senna. Então depois que eu me formei em zootecnia e voltei para São Paulo, eu comecei a trabalhar num outro emprego aqui em São Paulo que não tinha nada a ver com zootecnia, para que eu pudesse comprar o meu primeiro kart e começar a treinar de verdade. E isso começou lá na Kart Zoom, lá no kartódromo da Granja Viana. E só que assim, montei o kart com as condições que eu tinha. Então as carenagens, a gente pegava sobras de carenagens de outros karts que quebravam, aí a gente montava no meu. Então eu acabei só treinando, mas eu não tinha como pagar as inscrições para competir. Os anos foram passando, eu fui treinando menos, porque o financeiro não dava, não fechava a conta. Aí comecei a namorar, casei, tive minha filha, que hoje em dia está com 15 anos. E quando ela era pequenininha eu resolvi fazer direito, para conseguir ter uma renda, um financeiro melhor para conseguir sustentar minha filha. Nesse meio tempo, entre esse emprego de São Paulo e o direito, eu comecei a remar no clube, que foi onde eu conheci o Oca e a Rafinha, mas eles eram muito bebês. Então era o esporte mais, assim, que eu era mais apaixonada, porque o kart eu não tinha condições de continuar. E no final do ano passado, quando a minha filha, ela é viciada em automobilismo, então assim, tá no sangue dela, tadinha. E no final do ano passado ela começou a querer voltar a andar de kart, que eu já tinha levado ela pequenininha. E a gente foi na corrida das 500 milhas da Granja, de kart, que é uma corrida de 12 horas, que passa o dia inteiro correndo. Antes era de madrugada, mas agora é larga de dia e acaba de noite. E a gente ficou fazendo lá, vendo a corrida das 500 milhas, levei ela para ver. E quando eu cheguei lá no kartódromo, para minha surpresa, todo mundo que eu conhecia da minha época que eu andava, estava lá, sendo coach, ou sendo piloto, ou os próprios mecânicos que trabalhavam comigo naquela época estavam lá. E todo mundo veio, me abraçou, me pegou no colo, e todo mundo fez uma festa, e começaram a falar, não, você tem que treinar, você tem que voltar, porque é muito legal. Daí eu falei, a Vicky, né, minha filha, eu falei assim, não, eu vou trazer para ela começar a treinar, para ela começar a andar porque ela gosta. E daí isso foi gerando uma bola de neve, porque daí eu fui voltei pro kartódromo, fiz um teste no final do ano, fiz um tempo super bom na pista. Aí o Yuri, que é esse meu amigão de muito tempo do kart lá atrás, falou, não, você tá com um tempo muito bom, pense em voltar a andar, porque olha, você não perdeu a mão, você consegue andar, tá? Ficou todo mundo na minha orelha, eu falei, gente, será que eu volto? E eu pensei como um momento ideal para tentar também abrir as portas para minha filha entrar nesse mundo, para que ela tivesse toda a oportunidade que eu não tive lá atrás. E aí? Tudo bom? E aí, João? Tranquilíssimo. Vamos lá, pessoal, conversar um pouquinho aí sobre o kart. Vamos aí. E a gente veio para a reunião da consultoria financeira e a gente estava contando para o Oca esse projeto nosso,
de talvez abrir as portas para uma empresa nesse novo ano que se iniciou agora, entrar no mundo do automobilismo e posteriormente, daqui a um ano, tentar fazer com que a gente tivesse uma empresa para fazer captação de capital para o automobilismo feminino de formação por via de lei de incentivo ao esporte. Então era uma ideia que a gente começou a maturar isso. E na hora o Oca falou, nossa, a gente está querendo talvez entrar com patrocínio no automobilismo, talvez seja uma porta legal para entrar. E as peças foram se encaixando, tipo, foi meio que destino, sabe? Olha, a mensagem que eu mandaria para minha versão de 5 anos atrás é acreditar em tudo, não só no kart, no automobilismo, nos sonhos, mas é acreditar que você acorda todo dia, você sai de casa e você faz o que tem que fazer por um foco específico. Então, eu vou trabalhar porque eu quero ter meu dinheiro, porque eu quero ter minha vida financeira redondinha, porque eu não quero dever dinheiro para ninguém. Então, assim, eu sempre brinco com isso até com a minha filha. Eu falo que o que você é hoje, você plantou há 5 anos atrás. Então, eu falo que se você não planta hoje, daqui 5 anos você não é nada. Por isso que as pessoas têm que saber plantar. Então, essa é a mensagem que eu diria para mim há 5 anos atrás. É acreditar no que você está plantando hoje. Porque daqui 5 anos, você vai estar fazendo alguma coisa muito legal que você está plantando hoje.